tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, já deixa o like no vídeo. E hoje eu trago para vocês nessa videoaula, pessoas que mudaram o mundo, mas eu estarei focando apenas o período da Idade Média. Tudo bem? Então, bora falar um pouquinho aqui sobre esse período, que ocorreu entre o século V ao século XV. A desintegração do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476 d.C., deu início à Idade Média, que perdurou até o fim do Império Romano do Oriente em 1453 d.C., com a queda de Constantinopla, também chamada de Império Bizantino. A época medieval é marcada por uma organização social rigidamente hierarquizada e pelo grande controle da Igreja Católica sobre a sociedade. O período é dividido em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A primeira possui a maioria da população vivendo no campo para fugir de invasões e saques de povos estrangeiros. Regiões orientais, antes dominadas pelos romanos, passaram a ser territórios islâmicos. Já no Ocidente, a ruptura com a antiguidade não foi completa, havendo a incorporação de muitas instituições romanas, caso da Igreja Católica. A segunda parte é marcada pelo crescimento demográfico e do florescimento do comércio. A população do campo passa a se reunir em feudos, um modo de organização que descentralizava o poder político e acentuava a produção rural. O domínio de terra gera muitas guerras, e o contato com diversos povos provocou várias pestes fatais. O domínio da igreja nas mais diversas áreas da política e educação fez com que alguns historiadores denominassem esse período como Idade das Trevas. Para ele, durante os 10 séculos medievais, houve um atraso no desenvolvimento científico devido à fé fervorosa e o misticismo religioso. Mesmo assim, muitas descobertas e evoluções foram feitas, como no campo das artes, da arquitetura e das navegações intercontinentais. As principais documentações históricas são focadas na região que hoje é a Europa, especialmente na parte ocidental. Isso porque os acontecimentos mais importantes que refletiram na sociedade atual ocorreram nesse território. Grande parte dos valores culturais e morais da época se espalharam por todo o mundo, podendo ser percebidas até hoje. Bem, então bora começar a falar sobre algum desses personagens desse período? Bem, nessa minha lista não poderia estar faltando Gengis Khan, que nasceu no ano de 1162 e faleceu no dia 18 de agosto de 1227. Quem foi? Ele foi um conquistador e um imperador mongol. A sua trajetória. Com uma origem envolta em lendas, Temujin, que no caso era seu verdadeiro nome, teve o pai assassinado. Planejou a morte de seu meio-irmão, que havia assumido o controle do clã da família. Pelo crime, ele foi preso e escravizado, mas fugiu e procurou a proteção de um antigo amigo do pai. Casou-se e teve a noiva sequestrada. Para resgatá-la, contou com a ajuda do exército do amigo. Em sua escalada rumo ao poder, formou seu próprio exército, unificou as tribos mongóis, conquistou a China e partiu para o Oriente Médio e chegou ao leste europeu. Revelou seu lado carismático e foi nomeado Khan, que significa soberano, e mais tarde Gengis Khan, que significa Khan oceânico. Promoveu a reestruturação na Rota da Seda, que no caso era uma rede de estradas que ligava o Oriente e o Ocidente. Além disso, instaurou o embrião do atual sistema bancário e o uso de papel moeda. O seu legado. Considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história, é lembrado como um conquistador cruel ao custo de milhões de mortos. Também lançou as bases da globalização ao ligar o mundo ocidental ao oriental de forma nunca vista antes, dando início a um grande sistema de comunicação e comércio. Carlos Magno nasceu no dia 2 de abril de 742 e faleceu no dia 28 de janeiro de 814. Quem foi? O rei dos francos e imperador entre o século 8 e 9. A sua trajetória. Seu pai, Pepino III, assumiu o trono numa época em que havia vários reinos independentes na Europa.
Com a morte do pai e do irmão mais velho, começou a conquistar várias tribos. Formou um império que integrava partes da França, Alemanha, Países Baixos, Hungria, Itália e Espanha, submetendo as populações ao cristianismo. No Natal do ano 800, o Papa Leão III o coroou imperador do Ocidente. Com a sua morte, o Império Carolíngeno começou a se desfazer entre seus netos. Legado: ótimo estrategista militar e político habilidoso, o chamado pai da Europa contribuiu para o processo de centralização de territórios europeus, além de conferir à Igreja grande importância na vida política. Impôs aos territórios conquistados versões simplificadas do idioma latino, colaborando para sua difusão pela Europa. Maomé nasceu no ano 570 e faleceu no dia 8 de julho de 632. Quem foi? O profeta e fundador do islamismo. Sua trajetória: nasceu na cidade árabe de Meca, com o nome de Muhammad. Órfão de pai, perdeu a mãe aos 6 anos. Na época, a sociedade árabe era dividida em tribos e clãs, com uma formação política bem descentralizada. Maomé pertencia a uma tribo poderosa na época e, mesmo sendo analfabeto, trabalhou a maior parte da vida como mercador. Casou-se com uma mulher mais velha do que ele, que pôde oferecer melhores condições financeiras e status social. No ano de 610, Maomé teve uma revelação mística, chamada de Epifania, por meio do arcanjo Gabriel. Recebeu as primeiras revelações do próprio Deus, que se repetiram por vários anos. A compilação delas deu origem ao Corão, livro sagrado dos islâmicos, cujos versos foram ditados pelo próprio Maomé. Por acreditar ser um mensageiro divino, começou a fazer pregações entre elas, e a de que as pessoas deveriam se submeter a um único Deus, diferentemente do costume dos árabes na época, que se dedicava a várias divindades. Também pregava que os fiéis poderiam ter uma vida eterna e gloriosa, mesmo após a morte terrena. Apesar de não rejeitar o cristianismo e o judaísmo, seguido por boa parte da população na época, era contra a adoração de ícones pagãos. Maomé ainda lutou contra o infanticídio, defendeu um código de ética para as guerras e regulamentou as práticas comerciais. Com as perseguições a Maomé e seus fiéis, eles deixaram Meca e se mudaram para Medina, uma cidade próxima. Depois de vários anos, enfrentando batalhas contra Meca, Maomé com seu exército reconquistou a cidade, oferecendo uma unidade política e melhores condições de vida ao seu povo. Legado: em menos de 200 anos, uma nova identidade dos seguidores do Islã se espalhou do Himalaia à Europa, fundindo-se à cultura dos povos conquistados. Com isso, houve um salto da evolução na sociedade árabe, principalmente nas artes, na tecnologia, arquitetura, matemática e navegação. Para além do mundo árabe, Maomé forneceu as bases da religião islâmica, segundo a crença religiosa, mais seguida no mundo atualmente, atrás apenas do cristianismo. Johannes Gutenberg nasceu no ano de 1397 e faleceu no dia 3 de fevereiro de 1468. Quem foi? Um inventor e gráfico alemão. Sua trajetória: nascido em uma rica família alemã, seu pai trabalhava na Casa da Moeda da cidade de Mainz. Quando jovem, tinha grande interesse pela leitura. Contudo, na época, os livros eram escritos às mãos por monges. Como levava meses para ser preparados, os preços eram elevados, os que o deixavam inacessíveis para grande parte do povo. Trabalhou como joalheiro, garantindo habilidade para a criação de moldes e fundição de ouro e prata. Gutenberg desejava criar um processo de impressão mais rápido. Esse feito foi alcançado com os conhecidos tipos, que eram peças cúbicas de madeira com uma letra entalhada em relevo. O lado com a letra era pintado e pressionado sobre o papel
para obter-se a impressão. Dessa forma, Gutenberg inventou a prensa, uma máquina voltada para a realização da impressão. Adaptando uma prensa de madeira que servia para moer uvas e preparar vinhos. Também criou os tipos feitos de metal, conferindo maior durabilidade. E deixou a tinta mais densa, garantindo melhor aderência ao tipo. Entre diversas obras impressas, a mais famosa é a Bíblia Sagrada, de 42 linhas dispostas em 2 colunas, que ocuparam 1.282 páginas. Gutenberg atingiu esse feito em 1455. O seu legado. A prensa de Gutenberg causou uma verdadeira revolução na Europa, sendo usado em países vizinhos. Com diversas adaptações e aprimoramentos, o método de impressão é hoje utilizado em todo o mundo na criação de livros, revistas e jornais, tornando a divulgação do conhecimento mais ágil e acessível. Finalizando aqui o nosso vídeo, Joana d'Arc, não poderia faltar ela. Nasceu no ano de 1412 e faleceu no dia 30 de maio de 1431. Quem foi? Chefe militar e santa da Igreja Católica. Trajetória. A pastora religiosa, pobre e virgem, vivia em vilarejo na França. Certo dia, Joana d'Arc ouviu vozes de santo, alegando que ela possuía uma missão divina, que era libertar o país da Guerra dos 100 Anos, o mais longo conflito da Idade Média, que colocou os franceses e ingleses em lados opostos. Joana revelou ao rei sua missão e recebeu dele um exército de 7.000 homens. Depois de muitas vitórias e algumas derrotas, libertou a cidade de Orleans. Contudo, capturada pelo inimigo, foi acusada de bruxaria e queimada viva. Legado. Na época da guerra, a história de Joana correu a Europa e foi registrada por diversos historiadores. Canonizada como santa em 1920, atualmente Joana é também considerada símbolo de resistência. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo. Na nossa próxima videoaula, eu estarei falando, sobre as pessoas que mudaram o mundo, mas no período da Idade Moderna, ok? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.